Me chamo Isabela Barbosa, sou discente do curso de Letras de Língua Inglesa na UFPA Campus Capanema. Sou bolsista PIVIC no projeto de pesquisa Eco-Sefardita Judeus na Amazônia. O título do meu trabalho é A Cultura Judaica na Literatura de Escritores Sefarditas, Glossários, Festas e Cerimônias, orientado pelas professoras Silvia Benchimol e Alessandra Conde. Esse trabalho é um dos resultados das pesquisas desenvolvidas no projeto Eco-Sefardita Judeus na Amazônia. O projeto de pesquisa tem desenvolvimento nos campos de Capanema e Bragança e visa pesquisar em obras literárias produzidas por autores sefarditas ou radicados na Amazônia. Em nossa pesquisa são verificados os aspectos da cultura judaica na Amazônia, as diásporas e os processos de adaptação no ambiente amazônico. O projeto é coordenado pelas professoras Alessandra Conde e Silvia Benchimol. O objetivo geral desse trabalho é estudar os elementos da cultura judaica, festividades, cerimônias, objetos e expressões presentes nas obras de Paulo Jacó e Marcos Serruia. Quanto aos objetivos específicos, nós temos estudar a presença e a história da cultura judaica na Amazônia, estudar e descrever como se deu o processo de tradução dos elementos do judaísmo para a cultura amazônica. Em relação a estes objetivos, mais que estudar a presença de judeus na Amazônia ou na literatura, esse trabalho tem por foco verificar elementos que tiveram que ser traduzidos a fim de diminuir a distância entre culturas em contato. Para o desenvolvimento desse trabalho, foi utilizada como ferramenta principal a pesquisa bibliográfica. Os escritos de Samuel Benchimol, Reginaldo Heller, Regina Igel, entre outros, foram de grande valor referencial no que diz respeito ao embasamento teórico-histórico. Procederemos também à análise das obras literárias Um Pedaço de Lua Caía na Mata, de Paulo Jacó, e Cabelos de Fogo, de Marcos Serruia, que serviram de base para a pesquisa. Para ficar mais claro, vejamos então o que são judeus sefarditas. Os estudos de Samuel Benchimol são de grande importância para o desenvolvimento deste trabalho. Dessa forma, utilizamos sua concepção sobre o termo sefardita. Etimologicamente, o termo sefardita advém de Sefarad, que refere-se à Península Ibérica, na língua hebraica. Por conta disso, surgem as designações de sefardim ou sefardita para os judeus provenientes dessa região. Ambos os autores são de origem sefardita. O primeiro é Paulo Jacó, autor de Um Pedaço de Lua Caía na Mata. Paulo Herban Maciel Jacó foi um escritor nascido em Manaus em 1921. Em sua cidade natal, estudou e se formou em Direito. Publicou 9 romances e foi ganhador de vários prêmios literários, sendo um dos vencedores do Wall Map de 1967 com Chuva Branca. Foi membro da Academia Amazonense de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico do Amazonas. O segundo é Marcos Serruia, autor da obra Cabelos de Fogo. Nascido em Belém, Marcos Serruia foi escritor e médico de origem judaico-sefardita. Serruia publicou 2 livros, O Cabalista e Cabelos de Fogo. Além disso, foi presidente do CIP, Centro Israelita do Pará. Em Cabelos de Fogo, o autor descreve aspectos históricos da chegada de imigrantes judeus à Amazônia. Na obra Um Pedaço de Lua Caía na Mata, é narrada a história de Salomão e sua família. Salomão é um imigrante judeu que chegou à Amazônia em busca de uma nova vida, com mais tranquilidade e prosperidade. No entanto, ele não tem o desejo de deixar tudo para trás, mas busca preservar-se nas tradições judaicas, que para ele é a razão de sua própria vida. E assim ele também ensina seu filho. Nesta narrativa, percebemos que Salomão busca praticar e rememorar as características de sua fé, mas apesar de desejar se manter no judaísmo,
Ele não ignora a cultura local, porque para sobreviver ele precisa se adaptar. Nesse sentido, o pensamento do rabino Newton Bonder é muito relevante. Ele diz que, neste particular, o judeu sefardita demonstra maestria. Ele finca raízes entre umbus, sapucaias e andirobas, mas de seu caule ainda verte o látex ancestral. Em Cabelos de Fogo conhecemos a história de Hannah, uma judia oriunda da Polônia, que, diferente de Salomão, vai para a Amazônia por meio de um ato criminoso. Hannah é levada para a Amazônia para prostituir-se. Ao chegar, depara-se com o grande desafio de adaptar-se. Além da prostituição, ela se depara com uma imensa diversidade cultural, o que era bastante difícil, porque tudo que ela conhecia anteriormente estava no judaísmo. Ambos os autores buscaram apresentar em suas obras um pouco da cultura judaica, seja através de expressões, do modo de vida ou de tradições. A obra de Paulo Jacó é praticamente um dicionário devido à quantidade de informações importantes que contém. Lá podem ser percebidos diversos aspectos da cultura judaica. Desse modo, foi necessário criar mecanismos para traduzir a cultura judaica no ambiente amazônico, de uma forma que o leitor compreendesse a significância dos símbolos apresentados nas narrativas. Para isto, eles se utilizaram de recursos como a transliteração, que é uma das principais características percebidas, porque dentre todos os termos mencionados nos livros, a transliteração está sempre presente. Esses termos foram traduzidos do alfabeto hebraico para o alfabeto latino. Além disso, eles também utilizaram glossários com os significados dos termos, de forma que facilitasse a compreensão do leitor. Uma das características mais recorrentes dessa tradução é o modo como eles conceituam estes elementos dentro da própria narrativa, de forma contextualizada. A linguagem utilizada, principalmente em Um Pedaço de Lua Caia na Mata, é bastante próxima do falar amazônico. Esse aspecto é entendido como uma forma de diminuir a distância entre as duas culturas. Termos como curumim ou cunhatã são utilizados constantemente, até mesmo por Salomão, como forma de mostrar a adaptação do imigrante. Outra característica que vale a pena ser mencionada é em relação à alimentação. Segundo o rabino Newton Bonder, na obra Judeus do Eldorado, muitas vezes no que tange aos alimentos, era necessário reinventar a tradição judaica. O alimento amazônico tomou o lugar do ingrediente originalmente judaico. Para exemplificar essa questão, vejamos um trecho da obra de Paulo Jacó. Deixar de comer carneiro, cabrito, alimentos do hábito da terra, peixe no almoço, peixe no jantar, correndo rios na força do remo, beijucica, tapioca, macaxeira, cará, batata doce, fruta-pão, o café da manhã. Percebemos como a adaptação se encontrava em diversos aspectos da vida do imigrante judeu. Como mencionado anteriormente, este trabalho tem por objetivo demonstrar de que forma os autores traduziram alguns elementos da cultura judaica para a cultura amazônica. Ambos descrevem diversos elementos como expressões, festas e tradições. Vejamos o que Peter Burke fala sobre tradução cultural. Burke explica a tradução cultural como a descrição do que ocorre em encontros culturais quando cada lado tenta compreender as ações do outro, ou seja, é o ato de transformar conceitos e experiências humanas em equivalentes em outras línguas, culturas. Para que se estabelecesse um vínculo comunicativo entre as duas culturas, alguns elementos, expressões e festividades de origem judaica tiveram que ser traduzidos para a cultura amazônica. Em ambas as obras são encontradas referências à cultura judaica e seus elementos, e a fim de que o leitor tenha acesso completo ao vocabulário utilizado e sua significância, os autores se utilizam de glossários. Ao longo da análise das obras, percebe-se que os autores, mais que fazer menção a termos de origem judaica, buscam transmitir ao leitor características de uma nova cultura, que estava em contato direto com a cultura local. Seu objetivo era levar o leitor a compreender os aspectos da cultura judaica.
em certos momentos de maneira simples e contextualizada. A seguir, nós veremos alguns exemplos dessas contextualizações. Esse é um trecho de Cabelos de Fogo, onde nós podemos perceber como ocorre esse processo e podemos compreender de que se tratam os elementos mencionados. O corpo de Dora, embrulhado no lençol de seu leito, foi jogado ao mar depois do anoitecer, e o chefe dos Caftens pronunciou um Kadesh, a oração pela elevação de sua alma. Pelo comentário que ouviu, Hannah ficou sabendo que depressão, suicídio e assassinato eram coisas muito frequentes naquela irmandade. Como podemos ver, os elementos apresentados não encontram-se isolados, de forma que podemos entender mais facilmente suas significâncias. Neste trecho de Um Pedaço de Lua Caia na Mata, além de serem apresentados termos de origem judaica, o autor apresenta um pouco mais da cultura. Os ritos que são de grande importância dentro do judaísmo. A família obedecendo à lei de Moisés, filho desgarrado, não cumprindo o dever de judeu, quietado em casa, fazendo o arbit, a oração de rezar nessa hora. Obedecer a Torá, sexta-feira à noite acender 2 velas, que disso ontem se deu. Primeiro o Hamossi, a bênção do pão, depois mais o Kiddush, a bênção do vinho, provar o pão, o vinho, começo religioso de sábado e filho ausentado de casa. Através da análise das obras Um Pedaço de Lua Caia na Mata e Cabelos de Fogo, foi possível refletir sobre vários aspectos da cultura judaica na Amazônia, bem como os processos de adaptação necessários à sobrevivência, dentre os quais destacamos, de forma privilegiada, o processo de tradução dos elementos da cultura judaica para a cultura amazônica. Por fim, o estudo das obras de autores sefarditas tem se mostrado muito abrangentes, pois nos oferecem uma quantidade de informações bastante diversa e possibilita a compreensão dos processos que envolvem as diásporas judaicas. Para um entendimento mais amplo, sugiro que leiam as obras que foram apresentadas, pois são obras muito interessantes e relevantes dentro desta temática. Estas são as referências. Obrigada.